Beleza aí, pessoal? Bom, primeiro, a gente ficou um tempo sem postar nada sobre o cabo do Rodolfo e eu queria explicar para vocês que foi o tempo mesmo, tá? O tempo entre a gente conseguir peças, a gente conseguir editar e a correria e dar uma devida atenção para o carro. Infelizmente eu não consegui editar, eu gravei algumas coisas, outras eu não consegui gravar. Ainda estou engatinhando nessa de fazer vídeo, estou melhorando. Quanto mais você melhora, menos tempo você perde para fazer os vídeos. Tem vídeo aqui que eu levei quase que o dia todo para gravar, entre preparar, mostrar a peça e tal. Depois a gravação em si não demora tanto. Depois para editar leva um bom tempo. Então a gente tem que meio que equilibrar as coisas, né? Senão você se perde, o negócio não sai e o carro está bastante atrasado. E o Rodolfo quer andar de capota aberta, claro, né? Então a gente teve que dar uma acelerada no processo. No começo eu gostaria muito de ter mostrado cada detalhe, cada parafuso sendo apertado. Depois eu vi que isso não ia ser possível, não porque é impossível se fazer, mas porque eu ainda não consigo fazer isso e dar conta do trabalho e fazer tudo, e editar e postar. Exige muito tempo, teria que ser um carro sem previsão de alta, né, para a gente conseguir fazer nesse ritmo. O bom é que aqui está sendo uma escola para eu poder fazer vídeo para vocês. E o legal é que, como eu já falei, a gente vai ter mais oportunidade de fazer trabalhos similares. Eu vou ter que fazer inclusive no meu um trabalho similar, não do motor, mas o entorno aqui vai ser uma coisa muito parecida e a gente vai conseguir cobrir melhor esses detalhes, né? Enfim, esse vídeo que eu estou fazendo eu queria mostrar algumas coisas que foram feitas no carro, que eu não fiz vídeo direto, queria apresentar para vocês, até porque tem gente que está olhando para esse carro por curiosidade ou tem o carro, mas nunca viu direito como é, está querendo aprender. Sempre dá para aprender um pouquinho, mesmo mostrando superficialmente, não mostrando montar propriamente. Boa parte do que eu montei aqui não tem muito segredo, é basicamente encaixar a peça, é mais o segredo por onde passa uma mangueira, alguma coisa assim, que é o que eu pretendo mostrar para vocês agora, fazer um vídeo em que pé estamos agora com o Cabrio e o que falta, né, basicamente ainda. Porque está entrando bastante coisa, pessoal, essa que é a verdade. A princípio o carro veio só para fazer um reparo de injeção e possivelmente a retífica do motor. Já no primeiro dia o Beto já bateu o martelo e falou, olha, vamos fazer o motor desse carro. E à medida que a gente foi desmontando, foi encontrando mais problemas e foi decidido fazer mais coisas. E o Beto sabe muito bem, ele já trabalhou com isso, trabalhou nessa área. Então ele sabe muito bem que quando você desmonta praticamente o motor, desmonta o motor todo, desmonta a suspensão, para a gente colocar peças novas no lugar, entre colocar a velha e colocar a nova, a diferença é o preço da peça. Porque muitas coisas que não vão interferir diretamente na mão de obra, porque são peças que já estavam fora por conta do motor ter sido desmontado, né? Então entrou bastante coisa, aí demora um pouquinho para conseguir uma peça ou outra. Infelizmente é assim. Para quem já mexeu com esses carros, já fez uma reforma, uma restauração, sabe que não é a mesma coisa que consertar um problema pontualmente. Enfim, deixa de blá blá blá, vou pegar a câmera aí, vamos mostrar o que foi feito. Então vamos lá, pessoal, motor completamente montado, tá? Pelo menos na parte direta do motor em si, né? Vocês acompanharam aí toda essa montagem. O chicote aqui, eu só vou prender, vai ser uma das últimas coisas que eu vou prender, porque tem mangueira para entrar na frente e tal. Então essa parte de acabamento, de finalização, eu sempre deixo bem para o finalzinho, tá, pessoal? O Rodolfo decidiu que a gente deve colocar um coletor de escape original. Então eu tinha um coletor aqui com um defletor. Parecia que estava esperando por ele, que já faz um tempo que está aqui. Algumas pessoas falaram que ia ficar com ele, mas no final acabaram não ficando. E está bonitão aqui, vai servir muito bem, obrigado. Eu ainda não montei o resto do escape, pretendo fazer isso entre hoje e amanhã, porque eu ainda vou montar a suspensão. Mas aquela capa de ventoinha cortada também, ela disse adeus, tá? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. Vamos tacar uma luz aí. Mas tá aí, ó, bonitona, uma capa de ventoinha inteira, sem recorte nenhum, pintada, pretinha, ó, bem pintadinha, tá? Aparência de nova. Então, o Rodolfo fez questão de... Ele sabe que o 4 em 1 não é útil num motor original com injeção original, só faz um barulhinho diferente, é só um placebo, né? Então, sabendo disso, ele já falou, não, coloca o escapamento original aí. E como eu tinha a peça aqui, tinha também a carcaça da ventoinha, foi muito mais fácil, né? Eu vou fazer um vídeo exclusivo, pessoal, sobre as mangueiras de vácuo,
Então eu vou deixar para falar sobre isso aí depois. Eu nem montei aqui, vai ser o próximo vídeo provavelmente, acredito eu, não tenho certeza, mas provavelmente. Então toda aquela parte de vácuo que o pessoal sempre pergunta, eu vou montar daqui a pouco. Eu vou fazer um vídeo exclusivo mostrando alguns detalhes, falando um pouquinho da função. Assim fica uma coisa dedicada, por mais que fique um vídeo longo, não fique exageradamente longo, porque está falando só daquele assunto, né? Mas aqui já aproveitei, coloquei uma mangueira nova para o servo-freio, porque a mangueira não estava legal. Esse carro ele não tinha um canister, que é esse filtro de vapores de gasolina, né? Para quem não conhece, então ele não tinha o canister e nem o suporte. A gente já colocou, está praticamente ligado. Eu só vou deixar para concluir junto com o vídeo aqui das mangueiras de vácuo. Bom pessoal, eu fiz muita coisa aqui, né? Montei todas as correias, correia de acessório. Ainda não coloquei a correia do ar-condicionado, mas vou colocar. O compressor já está lá no lugar, o sistema de ar-condicionado já está todo ligado, todo montado, acumulador tudo no lugar. Vocês podem ver que a caixa de filtro aqui já está montada, só não coloquei a mangueira aqui no lugar ainda, porque eu preciso colocar um filtro novo aqui dentro. Então eu não coloquei a mangueira aqui, mas a caixa já está no lugar, para até atrapalhar menos em outros lugares, né? Direção hidráulica está lá com o reservatório aberto, esperando o fluido, do mesmo jeito que a gente não colocou óleo, também está esperando o óleo do motor aqui. E também não coloquei o óleo de câmbio. Então toda essa parte de fluidos eu vou completar no último instante antes de ligar o carro. Então eu sempre deixo, olha, agora chegou a hora de abastecer os fluidos. Eu coloco tudo, radiador, direção, câmbio, motor, faço tudo de uma vez só, prestes ao motor ligar, tá? Vocês podem ver esse ninho de rato que está aqui com mais algum outro bicho que eu não sei o que é chamado de chicote. Pessoal, a gente não vai revisar esse chicote. Eu não vou restaurar esse chicote. Embora seja sempre possível, a gente não vai fazer. Por quê? Aqui demandaria um trabalho um pouco mais extenso para ficar uma coisa bacana, ficar uma coisa legal. E infelizmente acontece com boa parte dos GSI. Eles são tão mexidos, tão fuçados no chicote original, mesmo quando ele está encapado, com fita, mesmo quando ele está com corrugado por cima, na hora que você tira o acabamento, você descobre que é uma coisa terrível. O que costumam fazer aí, os mestres do alicate de corte costumam fazer, né? A galera amarradora de fio, infelizmente, né? Então aqui, por sorte, o Beto, com os contatos dele, ele conseguiu algumas peças, várias peças de GSI conversível, não só aqui para a parte do cofre do motor, mas para dentro do carro, que a gente vai mostrar depois, uma outra oportunidade. Mas ele também pegou o chicote. Então ele pegou o chicote completo. Vai dar um trabalhão terrível trocar o chicote, a parte lá interna, porque a parte externa aqui do cofre é mais sossegado de passar, mas a parte interna lá vai dar um trabalhão terrível para a gente mexer. Para tirar isso daqui, talvez nem tanto, porque na pior das hipóteses a gente tem até a liberdade de danificar, mas o que a gente vai colocar tem que ser com bastante cuidado. Enfim, o motorzão aí no lugar. Uma coisa interessante aí em termos de acabamento, de pecinhas, para vocês terem uma ideia, esse carro não tinha nenhum dos suportes do chicote. Aqui no caso do GSI tem um suporte aqui preso na gaiola, como vocês podem ver aqui. Tem outro suporte preso aqui e tem outro suporte preso aqui. Eu fabriquei esses suportes, pessoal. Peguei chapa aí, entortei, furei na medida. E é uma chapa um pouquinho mais grossa que a chapa original. Fica bem firme. Tá? Montei aí. Então a gente vai ter o chicote passando aqui da forma original. A gente está buscando o mais próximo do original. Não exatamente 100%, porque o Beto e o Rodolfo não são tão Zé Frizinhos nesse nível extremo, porque eles sabem que é mais legal andar com o carro do que só ficar olhando. Então eles querem realmente o carro pronto e a gente está lá na gangorra. Vamos com uma Zé Frizice aqui, outra não, e vamos embora. Vamos fazer o carro andar, que é para isso que ele foi concebido, né? Para andar, para te dar diversão, pelo menos. Tá? Uma outra curiosidade, pessoal, isso aqui é bastante interessante. Essa válvula compensadora da marcha lenta para o ar-condicionado, quando você liga o ar-condicionado, essa válvula abre uma passagem extra de ar e sobe a marcha lenta, né? Sobe um pouquinho. Se você tiver sem ela, a marcha lenta vai despencar, mas com ela a marcha lenta fica levemente mais alta com o ar ligado. Originalmente ela é solta aqui em cima da válvula adicionadora de ar da fase fria, que é o que deixa o carro acelerado
na fase fria. Ela é solta aqui, presa pelas mangueiras, eu sempre achei isso bem estranho. Mais estranho ainda que essa válvula ela tem 2 furos na parte traseira dela com roscas para parafuso M6. E aqui está sem a mangueira porque eu ainda vou buscar essa mangueira, é meio longe daqui onde eu consigo essa mangueira, então eu vou nessa loja buscar. Mas o que eu fiz aqui, o que eu costumo fazer quando a gente faz uma montagem completa desse motor, com a mesma chapa que eu fiz o suportezinho aqui, eu dobrei a chapa, né? Fiz umas dobras inclusive e tem um certo ângulo aí, e furei, fiz até uma pontinha mais bicuda aqui para ficar parecida com a válvula e fixei. Então a válvula agora fica fixa aqui, já na medida para a mangueira, e não fica aquela coisa esquisita, porque dá a impressão que está faltando alguma coisa, embora seja original. Então é uma curiosidade que eu queria ter mostrado para vocês aí, acabei não mostrando fazer, mas é legal a gente mostrar agora, tá pessoal? Bom, aqui por cima basicamente é isso daí. Foi feito muita coisa e muitas que a gente não consegue mostrar, ou pelo menos dessa vez eu não consegui mostrar. Eu queria muito fazer um vídeo mais detalhado, mas infelizmente ainda preciso aprender muito. Mas para vocês terem uma ideia, pessoal, não é desmerecendo o carro, longe disso, até porque, eu já repito, boa parte dos carros estão nessa condição ou bem piores, tá? Então assim, é muito raro estar melhor que isso, é bem difícil, pessoal. E o que acontece aqui, em termos de parafuso, porca, ou seja, fixação, esse carro ele estava bastante precário. Por exemplo, todas as porcas do coletor eram porcas que já foram judiadas, elas estavam espanadas aqui no encaixe para chave, ou até mesmo na rosca. Vários prisioneiros, como esses aqui do coletor, tanto do coletor de escape quanto de admissão, estavam ruins. Então eu troquei todas as porcas, troquei todos os prisioneiros que não estavam bons. Do outro lado também, vocês acompanharam até a saga de um prisioneiro lá que atrapalhou a vida no parafuso do cabeçote. Mas não foi só isso, pessoal. Parafuso da tampa de válvula também tinha parafuso espanado, parafuso feio, todo desbocado. Aqui entre o bloco e o câmbio, os parafusos que fixam ele, tinha lugar que o parafuso estava calçado, porque ele era um parafuso mais comprido e ele estava com a arruela para poder dar aperto, né, várias arruelas. Tinha parafuso que era muito curto, pegava 2, 3 fios de rosca lá no coxinho do motor, lá traseiro, lá atrás, que é o coxinho de fixação, que fica preso entre o bloco e o câmbio e vai para a parede corta-fogo. Esse coxinho lá embaixo, ele é preso por 3 parafusos no suporte. Os 3 parafusos tinham medida insuficiente, os 3 eram curtos, então compra-se 3 parafusos, 4, tô doido. Fui lá, comprei 3 parafusos no comprimento correto, se não me engano é 10.9 aquele parafuso, não é 8.8, que é um pouquinho mais chato de achar. Na rosca certa, coloquei 3 parafusos lá. Parafusos do câmbio aqui, dos 7 parafusos, que se não me engano de cabeça, dos 7 parafusos, 4 foram substituídos por parafusos novos, tá pessoal? Rosca, ó, quase todas eu acabei repassando depois daquela dor de cabeça aqui com o cabeçote. Todo o resto eu acabei repassando as roscas, mas eu lembro que teve uma rosca nesse lado aqui do coxim, aqui fica embaixo aqui do paralama, né, que eu fiz do coxim. Eu refiz essa rosca. Aqui, esse coxinho aqui vocês podem ver que está com porca nova. É um coxinho novo, mas eu coloquei porcas novas. Então assim, pessoal, basicamente de todos esses parafusos que tem na montagem do motor, e não são poucos, a gente tem bastante coisa. Desde a fixação das peças, enfim, tem bastante coisa aí, dá para vocês terem uma ideia. Ou seja, eu fui na loja de parafusos 2 vezes e a quantidade que a gente compra é pequena, porque está montando um carro só, mas uma variedade razoável de parafusos, bastante arruela, porque particularmente eu não gosto muito de montar o motor e pô, tem um parafuso meio zoadinho, tem um parafuso que não é daquele lugar, eu vou colocando no lugar e tal, não gosto muito disso, gosto de ir revisando. Então eu tinha aqui uma bandeja, vou mostrar para vocês, vou dar um pause. É legal mostrar isso para vocês. Essa bandejinha aqui que é de disco de freio, eu coloquei todos os parafusos desse carro. Tudo que eu tirei de parafuso foi colocado aqui. Por que eu não separei? Porque já está uma bagunça. Então é melhor que eu revise. Depois na hora de instalar eu procuro o parafuso e vejo cada lugar que vai. E aí a gente vai descartando o que não presta, né? Então ainda tem parafuso bom aqui, mas tem algumas coisas, por exemplo, um prisioneiro desse aqui que é extremamente curto, não serviria pra gente, pra lugar nenhum.
Tem uma porca coroa aqui de eixo, ó, com dente quebrado, vai ser trocada também na hora que eu colocar o eixo no lugar. Que mais aqui? Parafuso que não é no padrão GM, isso aqui não sei de onde foi tirado, mas estava em algum lugar aí, então não vou usar ele cai fora, tá? Esse parafuso Allen, olha aqui, foi sorte ter tirado esse parafuso Allen, porque tá redondo, então já entrou um sextavado no lugar. Isso aqui, se não me engano, estava prendendo a base do alternador, então já caiu fora também. Tem parafuso aqui que eu vou usar ainda, tá? Não tem por que não usar um parafuso que esteja bom, mas esse parafuso aqui prende a polia da bomba de direção hidráulica, ó. Eu já estava bem feio, então já tem outro novinho lá na polia da bomba de direção hidráulica. Que mais aqui? Esse aqui é outro parafuso que não é padrão desse carro, já também caiu fora. Então, pessoal, a arruela também, tem várias arruelas aí que não são o padrão desse carro. Esse parafuso aqui também está com a cabeça já não tão boa. Tem alguns aqui com rosca que não estão boas. Esse aqui também não tem nada a ver com esse carro, já caiu fora. E por aí vai, pessoal. Então, assim, dos parafusos que vocês estão vendo aqui, ainda tem parafuso de suspensão, mas assim, a maior parte do que está aqui, só para vocês terem uma ideia, a maior parte do que está aqui não vai voltar para o carro. Algumas coisas ainda voltam, mas a maior parte não vai voltar para o carro, não. Uma coisa interessante, todas as abraçadeiras, todas, exatamente todas, eu coloquei zero, tá? Sem exceção alguma. Então, eu até joguei fora, senão tinham várias abraçadeiras aqui. Essas desse tipo aqui ainda tem alguma coisa jogada aqui, mas vai cair fora também, tá? Ainda falta montar esse suportezinho aqui da embreagem, mas eu preciso dar um jeito do cabo da embreagem, preciso dar um trato nele. Ó, por exemplo, cupilha, o pessoal reaproveita muito isso aqui, vai ser colocado novo e tal. Fora esse quesito parafuso, pessoal, ainda teve um negócio de limpeza. Então, como a gente quis manter a aparência mais original possível, essa gaiola não foi jateada, nem a tampa de válvulas e nem o coletor e corpo de borboleta. Por quê? Se a gente jatear, ele fica áspero, ele não fica liso. Lá no coletor não dá para ver muito, mas na tampa de válvulas a gente veria bastante. Ele ia ficar texturizado, ele ia ficar mais ou menos desse jeito. E aqui ele é meio, não é polido, mas ele é mais liso. Além do que, o Beto e o Rodolfo preferiram manter o adesivo MPFI aqui, originalzinho, contando a história dele, porque se a gente jateasse essa peça, isso aí saia fora. Mas vai do gosto do cliente. No meu carro eu jateei, apesar que no meu é aquela tampa frisada já, não é a tampa, esse aqui é 91, né? Então a tampa tem esse adesivinho aí, mas o meu é aquela tampa frisada do 93 para frente, então eu jateei. Ficaria até com um aspecto de um alumínio mais limpo, né? Porque você está jateando, mas vai do gosto de cada um, né? Essas pequenas manchas que vocês estão vendo aqui, é basicamente a mão na hora de montar tal. Depois eu vou pegar um pincelzinho aqui e vou limpar esse motor com um pincelzinho para tirar essas marcas de mão com óleo. Por exemplo, eu peguei nos parafusos ali agora, se eu colocar a mão aqui no alumínio ele fica meio marcadinho. Então isso aí a gente dá uma limpadinha no final, depois, antes de acabar ligando efetivamente o carro, tá? Pessoal, ainda falta aqui revisar freio, mas antes de revisar o freio eu preciso montar a suspensão toda, que eu vou mostrar para vocês aqui. Ainda tá tudo solto aí, a suspensão tá completamente fora, mas boa parte das peças já chegaram. E o Beto, como criterioso que é, já falou para mim, cara, troca mancal de bandeja, troca bucha de bandeja, troca pivô, troca amortecedor. Inclusive ele conseguiu o amortecedor dianteiro do GSI, os apoios que vão em cima aqui, né, aquele coxinho que vai aqui em cima com rolamento vai ser trocado, e o kit de batente. Então a suspensão dianteira desse carro vai ficar 0 km, porque vai ser trocado absolutamente tudo, bieleta, não vai sobrar nada da suspensão. E pessoal, antes de finalizar isso aqui, eu queria falar uma coisa para vocês. Todas as peças que eu tirei desse carro, que não precisaram ser substituídas, ou que, enfim, peças que vão ser reutilizadas, né? Suporte, qualquer coisa que vocês possam imaginar aí. Foi para a máquina de limpeza, tá? Gasolina, diesel, escovinha, descarbonizante. O que não estava muito bonito, a gente deu uma jogada de tinta, como por exemplo, eu não vou nem conseguir mostrar para vocês.
mas o suporte do coxinho do câmbio, aí vocês estão vendo prateado, bonitão, foi pintado. Os outros suportes também foram pintados. Essas pecinhas aqui do coletor de admissão, que estão aí levemente enferrujadas, né, levemente oxidadas, elas vão receber um trato para não ficar desse jeito. São peças que a gente consegue dar um trato aqui no lugar. Essa cosmética mais superficial a gente deixa para depois, para não perder muito tempo. Mas é isso aí, pessoal. Enfim, eu tô tentando fazer vídeo cada vez mais detalhado, mas estou apanhando muito ainda, bastante. Eu queria fazer uma coisa mais dinâmica, mostrar mais conteúdo para vocês, e ainda erro bastante na hora de gravar. Às vezes eu tenho que gravar 2, 3 vezes e parece fácil. Você pega uma câmera, aponta e grava e fala. Não é bem assim. Às vezes você faz o negócio, depois você assiste e fala, putz, que porcaria, deixa eu apagar e fazer de novo. E muitas vezes com peças aqui você não consegue fazer de novo, ou dá muito trabalho para você gravar de novo porque já montou. Então tem todos esses detalhes. Mas enfim, já enrolei pra caramba. Eu queria mostrar mais a situação que se encontra aqui e falar para vocês que existem vários trabalhinhos aí mais detalhados, que realmente a gente vai fazer um vídeo aí mais focado em cima desses detalhes, porque tem algumas coisas que nos GSI estão bem bagunçados e vai servir de referência para vocês. Beleza, pessoal? Bom, vou ficar por aqui. Valeu!